Fala galera, estamos aqui estudando as doenças hepáticas e vamos conversar sobre a hipertensão portal, que nada mais é do que o aumento da pressão no espaço portal. Nós sabemos que a circulação hepática ela é especial, tá certo? Ela vai recolher aqui o sangue que vem do baço, que vem do trato gastrointestinal, para ali gerar dentro do seu sinusoide, que é o espaço ali entre as células hepáticas, tá certo? Onde vai gerar o aproveitamento das substâncias, transformação de substâncias, metabolização de drogas, organizar esse sangue aqui, filtrar esse sangue, lembrando que ali no meio tem as células de Kupfer, que são as células de macrófago no sentido aqui imunológico, também fazendo aquela limpeza, aquela depuração das células aqui e do sangue, tá certo? Então o sangue vai passando por dentro do fígado e vai saindo particularmente aí de dentro do vaso, entrando nesse espaço sinusoidal e fazendo essa drenagem, essa limpeza, essa depuração, essa metabolização de substâncias tóxicas, fazendo essa limpeza geral aqui do sangue, antes do sangue voltar para a circulação sistêmica aqui pela nossa veia hepática, tá certo, gente? O sangue entra no fígado pela artéria hepática, entra também pela nossa veia porta, tá certo? Faz todo esse processo, o sangue que entra pela artéria hepática, ele vai levar oxigenação, vai nutrir aqui as células do fígado, tá certo? O sangue que vem entrando no fígado pela veia porta, ele vem com a intenção de ser limpo, de ser depurado, de ser aqui trabalhado na metabolização. E aí esse sangue vai se unir e vai voltar para a circulação sistêmica por meio da veia hepática, tá certo, gente? Então é muito importante lembrar que a circulação hepática ela é diferente de todos os órgãos, tá certo? Porque ele tem esse sistema de entrada no órgão também por uma veia e não simplesmente só entrando pela artéria, como acontece, por exemplo, no rim. O sangue entra pela artéria renal, sai pela veia renal. Aqui no fígado não. Aqui no fígado tem uma veia que entra trazendo sangue do baço e do sistema aqui gastrointestinal para que esse sangue possa ser trabalhado antes de ganhar a nossa circulação sistêmica pela veia hepática, tá certo? Então eu tenho uma circulação aí muito importante, um volume sanguíneo muito importante e caso aconteça um problema hepático, que é aqui uma cirrose, uma hepatite que gerou uma cirrose, uma fibrose desse tecido hepático, eu vou aumentar a pressão ali dentro e é o que a gente chama de hipertensão portal, ok? E tudo que está aqui com a pressão alta dentro de um vaso pode gerar drenagem, né, do plasma para o terceiro espaço aí, gerando o que a gente chama de ascite. E pode gerar também uma congestão, né, do sangue que está vindo, não está conseguindo seguir adiante, então fica preso e aí ele começa a dilatar, né, as nossas veias. E aí a gente vai gerar o que? A gente vai gerar as varizes, ok? E essas varizes podem se romper, gerando aqui hemorragias importantes, ok? Então vamos lá. O que é hipertensão portal? É a elevação da pressão na veia portal, tá certo? Na veia porta. Então, só para a gente entender aqui o que eu desenhei, que eu falei, eu tenho o fígado, tá certo? Aqui entra a artéria hepática. Essa artéria hepática leva oxigenação, certo? E por aqui entra a veia porta, onde eu trago sangue proveniente do baço, do intestino, do estômago, tá certo? E aí, essa veia porta vai trazer esse sangue aqui, esse sangue vai passar por dentro aqui do nosso sistema das células hepáticas, tá certo? E aí, vai sair por meio da veia hepática, para ganhar novamente a circulação sistêmica. Então, quando eleva a pressão dentro desse sistema, a gente chama de hipertensão portal. Ela é causada mais frequentemente por cirrose e também esquistossomose aqui no Brasil. Em algumas áreas endêmicas a gente encontra bastante a presença dessa parasitose, tá? Ou por alterações vasculares hepáticas também. Complicações, varizes esofágicas e encefalopatia portosistêmica. Fatores de risco, uso excessivo de álcool, claro, porque a gente está destruindo aqui a célula, né, hepática, hepatite,
uso de drogas injetáveis, endovenosos, uso de drogas hepatotóxicas, tá certo? Então, tudo que foi gerar destruição das células hepáticas pode aí gerar também lesão, tá certo? E pode propiciar a hipertensão portal. Ocorre um estigma da doença hepática crônica, como aranhas vasculares, porque nós vamos começar a gerar circulação colateral, eritema palmar, icterícia, ginecomastia e atrofia testicular, tá? O nosso fígado também participa da confecção de hormônios sexuais, tá certo? Então, eu também vou ter aqui alterações relacionadas à questão hormonal, beleza? Esse artigo, eu gosto muito dessas publicações aqui da USP de Ribeirão Preto. Tem vários artigos de vários temas que eu acesso, né, para estudar. Eles fazem uma revisão de literatura bem bacana. E esse artigo da Ana aqui tem um resumo bacana sobre hipertensão portal. Recomendo que você leia, porque o nosso conteúdo está focado mais para concursos e residências. Então, a gente tem aqui uma objetividade. Caso você queira aprofundar o tema, segue aí o link do artigo, ok? Peguei algumas fotos desse nosso artigo aqui, tá certo? Para a gente discutir em relação à hipertensão portal. Então, tem aqui locais de aumento dessa resistência vascular, gerando o quê? Quando eu aumento a resistência, eu tenho aqui o aumento da pressão, ok? Então, essa imagem, ela mostra para mim que esse aumento da pressão, ele pode ter causa pré-hepática, ou seja, antes do sangue entrar no fígado, ele já vem com uma pressão alterada. Eu posso ter causas hepáticas, que aumentam essa resistência vascular, tá certo? Ou seja, os próprios hepatócitos ali vão estar gerando essa causa aí da hipertensão portal, e eu posso estar congestionando a saída desse sangue para a circulação sistêmica, tá certo? Então, eu posso ter aqui também um problema de hipertensão portal pós-hepático, ok? Então, o fígado tá aqui dentro. E aí eu tenho esse desenho bem bacana que diz para mim o problema da hipertensão portal pré-hepática quando tem problema nas veias mesentérica superior, esplênica e mesentérica inferior, que são as veias que vão estar drenando o sangue aqui pela nossa veia porta, tá certo? Para dentro do fígado. Então, se eu tenho problema já aqui antes, eu já digo que esse problema é pré-hepático, tá certo? Eu posso aumentar essa resistência dentro do próprio fígado, tá certo? Quando eu tenho aqui a hipertensão portal de causa intrahepática, tá bom? Nos sinusoides ali, que é o local onde ocorre essa metabolização do sangue dentro do fígado, tá certo? A veia hepática também pode estar aqui obstruída, pode estar com algum problema, que traz aí repercussão também aumentando a pressão portal, certo? E eu posso ter problema relacionando aqui o coração, né, e a veia cava inferior, que é quem vai receber o sangue da veia hepática, gerando um problema no fígado de forma retrógrada, ok? Beleza, gente? Principalmente aqui, ó, a insuficiência cardíaca congestiva à direita também tem repercussão no fígado, gerando inclusive ascite também por problema cardíaco, tá certo? Então tá tudo muito interrelacionado. Essa imagem é de um curso que eu fiz de medicina de urgência, tá certo? Também uma imagem que tem o mesmo objetivo, mostrar aqui alterações pré-hepáticas antes, né, da veia porta e entrar no fígado. Eu posso ter obstrução aqui, aumentando essa resistência, tá vendo? E aqui, por exemplo, eu tenho as parasitoses, que são responsáveis também por estar fazendo esse aumento aqui da resistência antes da veia porta entrar no fígado, ok? Eu tenho aqui problemas intrahepáticos na própria célula hepática, gerando aqui problemas de funcionamento e obstrução da circulação. E tem um problema pós-hepático aqui na saída da veia hepática e ao encontro aqui da nossa veia cava inferior, ok? Beleza, olha aqui um esqueminha de um outro artigo que traz para mim alterações estruturais, né? A fisiologia aqui, fisiopatologia da hipertensão portal na cirrose. Eu tenho alterações estruturais, né? Intrahepáticas mesmo, em relação à fibrose, capilarização dos sinusoides com formação de circulação colateral,
e nódulos regenerativos desse tecido que vai ali necrosando e formando aqueles nódulos, tá certo? Com essa questão aqui parenquimatosa do fígado, eu tenho um aumento da resistência dentro do fígado, tá certo? E esse aumento da resistência gera um aumento da pressão venosa portal. Alguma literatura trazem de 5 a 10 como normal, esse artigo diz que acima de 5 já é aqui uma pressão venosa portal para hipertensão portal, beleza? Além disso, eu tenho alterações dinâmicas com aumento da resistência do fluxo intrasinusoidal, tá certo? Tenho também alterações de vasodilatação esplânica, ou seja, do baço, que aumenta o fluxo também portal, levando mais sangue para o fígado, que já está ali com dificuldade de encaminhamento desse sangue, tá certo? Aqui também um outro esquema do mesmo artigo, onde a gente vai estar falando da fisiopatologia das manifestações da hipertensão portal na cirrose aqui hepática. Então, eu tenho a insuficiência hepática, então o fígado ele não está funcionando bem, tá certo? O que pode gerar aí aumento de infecções, porque o fígado, ele, pelas células de Kupfer da defesa do fígado, ele vai ajudar na imunidade. Então, quando eu tenho problema no fígado, eu aumento o risco de infecção. O fígado sem funcionar, eu também altero o meu sistema de coagulação, tá certo? E não metabolizo a questão aqui da amônia, gerando a encefalopatia hepática, tá? Essa hipertensão portal, ela vai aqui gerar um shunt portosistêmico, né, que é aqui uma dificuldade na circulação, gerando esse sangramento varicoso por conta aí de varizes na região do estômago e do esôfago, hipertensão portopulmonar e a síndrome hepatopulmonar, tá certo? Porque depois a gente vai ter complicação pela conexão do sistema circulatório, diminuindo aí a oxigenação tecidual, tá certo? Também tem uma conexão das disfunções circulatórias por progressão da vasodilatação esplânica. Então, a circulação sistêmica, ela fica hipercinética e diminui a pressão. Ativação também de fatores neurohumorais, aumenta o volume plasmático e aí começa a agravar o quadro aqui clínico perceptível da ascite, que é o edema peritoneal, né, no abdômen, e edema também de membros inferiores, tá certo? Então, observe que está tudo conectado. Então, eu vou ter problema pulmonar, vou ter problema circulatório associado aqui, né, de conexão com o sistema portal, tá certo? Aqui, em relação a manifestações terminais da hipertensão portal na cirrose hepática, eu tenho uma vasodilatação sistêmica, uma circulação hiperdinâmica, formando aqui as varizes, formando a circulação colateral, tenho incapacidade de restaurar a homeostase, o equilíbrio circulatório de maneira geral, tá certo? Eu vou ter secreção não osmótica do hormônio aqui antidiurético, gerando uma hiponatremia, ativação persistente do sistema renina-angiotensina-aldosterona, fazendo uma vasoconstricção regional compensatória, vou ter essa hipotensão com a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, e aí a insuficiência hepática crônica agudizada, a síndrome hepato-renal, encefalopatia hepática, insuficiência adrenal e morte, tá certo? Aqui são mecanismos de complicação da hipertensão portal. Volta aqui comigo, olha, o que é importante para as nossas provas de concurso? Saber que o aumento da pressão dentro do fígado, né, no sistema portal, ela pode ter causa antes desse sangue chegar no fígado, dentro do fígado, na fibrose do fígado ali, que é o problema, ou na questão aqui pós-hepática, né, na circulação aqui sistêmica, tá certo? Todas essas três causas podem gerar aqui aumento da pressão. Quando eu tenho um aumento da pressão dentro do sistema portal, esse sangue congestionado vai gerar todos esses problemas aqui que a gente está conversando com vocês, tá certo? Varizes no esôfago, varizes no estômago, circulação colateral, drenagem de líquido para o peritônio, que é a ascite, tá certo? Repercute no sistema pulmonar, gerando também dispneia, repercute no sistema circulatório, gerando insuficiência cardíaca, porque está tudo muito interrelacionado, tá certo, gente? E isso pode gerar aqui um agravamento dessa função hepática, insuficiência hepática, gerando aqui encefalopatia hepática e morte, tá certo? Ok, então essa hipertensão portal.
envolve aqui também a ascite. E como que essa ascite vai se formar? Primeiro, porque dentro do vaso está aqui com alta pressão, começa a drenar o plasma saindo aqui do vaso, porque a pressão está muito alta. E como a função hepática está prejudicada e quem produz a albumina é o fígado, né? A albumina é o quê? É a proteína que mantém a pressão oncótica dentro do vaso. Então, com a albumina, a água fica toda agregadinha perto dela e não sai de dentro do vaso sanguíneo, tá certo? Se eu perco essa albumina, essa água livre começa a sair do vaso, tá certo? Então, vai favorecer a ascite aqui, ok? A hipertensão portal, principais locais de colaterais. Lembra que eu falei que forma veias colaterais aqui, porque está muito volume ali no espaço? Onde é que eu vou ter essa nossa circulação colateral e varizes? Submucosa do esôfago, formando essas varizes de esôfago, submucosa do estômago, formando varizes gástricas, parede abdominal. Essa parede abdominal a gente faz ali circulação colateral periférica, que inclusive é como se fosse teias de aranha, né? Perceptível aí ao olho, tá? Submucosa do reto, varizes retais, e veia renal também, podendo gerar aqui o shunt espleno-renal, alterando também o funcionamento renal, ok? Olha aqui a circulação colateral superficial que vai sendo formada. Então, a gente vai vendo aqueles vasinhos ali, aquelas varizes sendo formadas de forma ali perceptível ao olho, tá certo? Quando o problema está no sistema porta, tipo portal, essas varizes vão estar aqui, ó, do umbigo em direção à periferia, tá certo? A formação delas, tá bom? E tipo cava inferior, elas vão estar mais retinhas aqui nesse sentido, tá certo? Então, as varizes, a direção de para onde elas estão saindo, de onde elas estão indo, é aqui indicativo de qual problema está sendo aqui detectado nesse nosso paciente, ok? Manifestações clínicas da hipertensão portal. Voltamos aqui para o Brunner, certo? Onde eu tenho esplenomegalia, colaterais portosistêmicas, que são esses vasos engurgitados, tá certo? E a gente pode perceber isso na imagem. Varizes de esôfago, estômago e reto, gerando, caso haja uma ruptura, hematêmese, que é o vômito com sangue, melena, que é o sangue digerido da hemorragia digestiva alta saindo nas fezes, sinais de anemia, enquanto o da varizes retais como enterorragia, que é aqui a ruptura, né, da hemorragia digestiva baixa, dessas varizes lá no reto, gerando o sangue vivo nas fezes, ok? Gastroenteropatia hipertensiva, que é a manifestação mais importante é o sangramento digestivo, pela hemorragia digestiva alta. Ascite, que é uma das manifestações aqui de complicação da hipertensão portal, associada também a um edema de membros inferiores, e encefalopatia hepática como via aí de insuficiência hepática, gerando o acúmulo da amônia e coma, ok? Esse fluido peritoneal, gente, vamos falar um pouquinho da ascite, porque dentre as questões de prova de concurso, o que cai mais em relação à associação com hipertensão portal é a formação dessa ascite, tá certo? Várias bancas têm cobrado isso. O que é essa ascite? O que é que eu faço para resolver? Como que a gente descobre ela no exame físico? Quando nós estudamos o exame físico, por exemplo, nós vimos ali o teste de piparote para ver se tem líquido na cavidade abdominal. Dá um toque de um lado, você sente a onda líquida, né? Com a mão, o anteparo aqui do outro lado, então você vê o líquido se movimentando, então é um sinal, né, de piparote positivo ou sinal da onda líquida. A gente tem um círculo de Skolda, porque o líquido ele vai se deslocar para a cavidade aqui mais abaixo, então a gente tem um líquido aqui formando um círculo que a gente chama ciclo de Skolda, tá certo? Também tem isso, e a gente pode perceber que o local onde tem o líquido acítico, a gente tem a palpação, uma submassa 6, tá certo? A percussão, desculpa. Na percussão, eu vou ter uma submassa 6. O órgão sólido, que é o fígado, ele é maciço, tá certo? O órgão ali cheio de ar, ele é timpânico, tá certo? E quando eu tenho uma ascite no local da minha percussão, eu vou ter aqui a percepção da submassa 6, tá bom? Isso caiu em prova e é importante a gente lembrar desse exame físico aí associado à manifestação da ascite. Então, esse fluido peritoneal,
que é formado aqui de forma fisiológica, né, para diminuir o atrito entre as vísceras, é um líquido claro, estéril, viscoso, produzido sob a forma de ultrafiltrado do plasma, sob influência da permeabilidade vascular e das forças hidrostáticas e oncóticas, tá certo? Então, essas forças aqui, essas pressões oncóticas pela albumina, hidrostática do líquido e o espaço entre as células aqui do endotélio, permeabilidade vascular, vão controlando aí, além do sistema linfático estar drenando também, né, vão controlando o volume normal para esse nosso espaço peritônico, ok? O volume é em torno de 50 ml em indivíduos normais e seu aumento desse volume vai gerar aqui o que a gente chama de ascite. As causas da ascite, o que a gente está discutindo nessa aula, né, nessas aulas aqui de doenças hepáticas, é a cirrose hepática, é problemas hepáticos, tá certo? Mas esse líquido no abdômen também pode ser ocasionado pela hipoproteinemia, que é um outro problema secundário aí, a diminuição da produção de albumina por desnutrição ou por problema hepático mesmo. A insuficiência cardíaca congestiva à direita, voltando o sangue aqui para o fígado, gerando ele congesto, certo? Infecções, como por exemplo, hepatites, né? E outros problemas de infecções não hepáticas, câncer, neoplasia, trauma e pancreatite, certo? O aumento é produzido por decréscimo da permeabilidade capilar ou da reabsorção linfática exudato aqui com dificuldade, ou alterações das pressões hidrostáticas e oncóticas, perdendo esse equilíbrio aqui, ó, na quantidade de líquido que fica e o que é drenado aqui para a circulação. A aparência desse líquido acítico pode ser límpida e amarelo pálida, ou turva, em virtude de um acúmulo de leucócitos, células neoplásicas ou proteínas, a depender da causa que gerou essa ascite. A presença de fragmentos alimentares, corpos estranhos ou coloração verde pode estar presente se tiver perfuração do trato gastrointestinal ou biliar. A pancreatite ou colecistite, que é a obstrução aqui da vesícula, né, de forma aguda, também pode produzir coloração verde. E o fluido da coloração leitosa, que não se torna límpido após a centrifugação, sugere uma efusão quilosa, né, do quilo aí do produto alimentar com gordura, tá? Vamos então fazer umas questões associando aqui a hipertensão portal para a gente. Essa foi da FCC, Prefeitura de Macapá, de 2018. A hipertensão portal é uma das principais causas de complicações e morte nos portadores de doença hepática, tá certo? Então eu vou ter aqui arritmia cardíaca? Não. Doença renal? Não. Aneurisma cerebral? Não. Cirrose hepática, que é a complicação que gera da cirrose, é a hipertensão portal, ok? Então, a hipertensão portal é uma complicação da cirrose, tá certo? Então, eu tenho a fibrose do fígado, que gera cirrose, e essa cirrose faz aqui a hipertensão portal. E essa hipertensão portal gera hemorragia digestiva alta, tá certo? Então, é uma sequência de atos aqui, de ações, gerando esse problema. Hipertensão arterial sistêmica, na verdade, pode ser aqui uma causa, né? Assim, na verdade, um fator de risco para que a hipertensão portal pré-hepática aí seja formada também, certo? De forma intensa. Tanto que uma das complicações da hipertensão arterial sistêmica, né, é a encefalopatia hipertensiva também, conectando aí todos os sistemas, gerando complicações associado com lesões graves, né, no corpo como um todo, inclusive no fígado e também no cérebro. Compev 2018. Uma senhora de 54 anos está internada com hipertensão portal em um hospital geral. O problema dela é hipertensão portal. No exame físico, o técnico de enfermagem identificou pequenas lesões nos membros superiores, pele com leve icterícia, abdômen com ascite, né, acítico e edema em membro inferior. A senhora relatou cefaleia, dificuldade para se alimentar, por apresentar sangramento gástrico de cor vermelha brilhante em pequena quantidade e desconforto respiratório leve. Então, a gente já tem um nível aqui de agravamento, né, da nossa cirrose. Paciente já com ascite, com icterícia, com edema de membro inferior, já com varizes aqui gástrica, né, mostrando esse sangramento aqui, por enquanto em pequena quantidade, já com alteração respiratória, então já está com todo o quadro aqui de descompensação.
Devido aqui à ascite volumosa, a paciente encontra-se em repouso no leito, será submetida a um procedimento de paracentese, que é a drenagem desse líquido acítico. A hipertensão portal, relatada no caso, refere-se à pressão aumentada em todo o sistema porta-venoso, que resulta da obstrução e o aumento do fluxo sanguíneo da resistência vascular em que órgão que ele quer saber. A questão foi bem complicado enunciado para trazer uma pergunta bem simples, tá certo? Então, onde é que está lesionado o rim, coração, fígado ou baço? O fígado, né? O fígado é que tem a associação com o sistema porta e com a hipertensão portal, ok? Vamos para o próximo bloco agora falar das varizes esofágicas, ok? Não só esofágicas, mas também as varizes gástricas, tá certo? Onde a gente pode ter aí a conexão, né, com o sistema de hipertensão portal gerado pela lesão aqui hepática. Beleza, gente? E falando em varizes, a gente também vai adentrar no tema de hemorragia digestiva alta, que é aqui a ruptura dessas varizes. Vamos lá? Espero você daquele jeitinho, modo turbo ativado. Desanima não, galera, desanima não. Esse assunto, ele é difícil, não é fácil, mas a gente está descomplicando ele para você. E o mais importante, acertar uma questão de sistema hepático na prova eleva você do nível aí moderado para o alto. Então aqui está aquele nível de questão difícil que você precisa para garantir a aprovação numa colocação boa e garantir a sua nomeação, que é o que a gente está querendo para você. Beijos e vamos nessa com as varizes aqui secundárias à hipertensão portal.